Ansiedade. Vamos lutar ou fugir? Eu sou Silvia Maia Furtado, sou psicóloga, escritora e palestrante e gostaria de falar hoje para vocês sobre ansiedade, alguns sintomas do nosso corpo e algumas estratégias para a gente conseguir driblar esses, esses sintomas, esses episódios ansiogênicos que são muito inviabilizadores. Se você não me segue aqui no meu canal, já clica aí, ativa o sininho. Se você não me segue no meu Instagram, @silviafurtado.pc, vai lá que tem muito conteúdo legal. Esse vídeo, ele está muito baseado nos meus estudos da neuropsicologia, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o que acontece no cérebro da pessoa ansiosa. Isso é muito interessante a gente perceber através dos nossos sentidos que não são conscientes como que isso acontece no nosso cérebro. Na verdade, o que acontece no nosso cérebro, lá na nossa amígdala cerebral, obviamente, há um sentimento de uma ameaça real ou até do que pode vir a ser uma ameaça contra nós, contra a nossa saúde, contra o nosso corpo. Ao sentir isso, se ativa nessa área do cérebro, que é essa área mais primitiva, que é a amígdala cerebral, que faz parte de todo o circuito da ansiedade do nosso cérebro, e isso é tudo inconsciente, tá, gente? E quando essa amígdala cerebral ela é ativada, há um aumento da adrenalina e um aumento do cortisol que vai sendo descarregado no nosso corpo. Então, sempre uma descarga exagerada de adrenalina e do cortisol no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea. E isso sempre ocorre através de um estímulo que o cérebro percebe. Então, ele entende, é um estímulo que o cérebro entende como se fosse uma ameaça. Né? Então, às vezes, vem como estímulo do quê? Um telefonema que a gente recebe, a gente fica meio em dúvida, uma visão, né? A gente visualiza alguém, né? Uma foto que lembra alguém que a gente já vivenciou uma experiência ruim, uma situação que você já passou que não foi nada boa e você tem essa memória, um filme que você vê, uma cena que também te aciona a amígdala cerebral. Então, tudo isso vai acionando em nós uma resposta cerebral de lutar ou de fugir contra essa situação. E aqui, os hormônios, eles vão agir exatamente para combater essas memórias ruins. E eles combatem como? Lutando ou fugindo. Daí nós teremos uma série de reações no nosso corpo e justamente essa série de reações, elas serão nesse sentido de lutar ou fugir contra esses estímulos que o cérebro já entendeu como bem ruim, nada positivo. Bom, no cérebro, esses hormônios, eles fazem a nossa atenção ficar muito voltada para esse perigo, para essas sensações físicas. E quais são essas sensações físicas no corpo, então? Então, a gente pode começar pelos pulmões. A gente começa a ter uma frequência respiratória muito rápida. Né? Daí vem aquela sensação de sufocamento, parece ser falta de ar. Claro, é o seu pulmão, aí numa frequência muito rápida e realmente você fica com essa sensação de falta de ar. Outra sensação é de formigamento, de desmaio. Né? Você acha que você vai desmaiar. Por quê? Há uma alteração na nossa percepção de achar que como se nosso corpo estivesse fora, é como se fosse uma despersonalização. Você acha que o mundo está diferente, é como se nós nos víssemos fora do nosso corpo. É uma sensação incrível. Quem passa por isso sabe muito bem como é. Há um porquê. Tudo isso ainda é dessa alteração pulmonar, dessa frequência respiratória, que altera todo esse sistema da forma como a gente respira. Nos músculos, a adrenalina manda muito sangue para os músculos. Daí nós sentimos uma tensão muscular. E que quando há todo um desvio de todo o sangue para o músculo, o que acontece na nossa pele? Nossa pele fica gelada, a gente fica pálida, o sangue vai todo para o músculo. Daí as pessoas falam, nossa, como você está pálida, mas é exatamente isso. O sangue é todo deslocado para uma outra região. E aí a nossa temperatura corporal baixa. Isso, quando a temperatura corporal baixa, o que o nosso corpo faz? Quando a gente começa a suar, que é para a gente não entrar em colapso. Outra coisa que acontece, por exemplo, na boca,
há uma diminuição do funcionamento da saliva, da salivação. Então, a nossa boca fica seca, há essa sensação de boca seca, a garganta arranhando. É exatamente isso, porque a salivação ela diminui. No coração, há um aumento do batimento cardíaco, aquela palpitação. É só uma impressão? Não, é um sentimento físico mesmo, é uma reação física, porque adrenalina e cortisol no seu corpo, isso mexe então com o seu coração, com os batimentos cardíacos. Realmente há um batimento cardíaco, há um aumento da pressão arterial, mas isso tudo, gente, dentro da normalidade desse quadro ansiogênico, tá? Não quer dizer que você tem uma pressão arterial alta, que você é hipertenso, não quer dizer, tá? Só é um sintoma do quadro ansiogênico que você está vivendo. No intestino e no estômago, eles vão paralisando. Nós temos aí uma diminuição do trabalho desses órgãos. Quando esses órgãos vão parando, o que que acontece? Há uma sensação de náusea, de vômito, até uma queimação. No intestino, às vezes acontece uma constipação, ou às vezes acontece uma diarreia. Então, não tem quando você está num sintoma ansiogênico que você dá aquela vontade de fazer cocô rapidinho? É a diarreia, é um sintoma físico, e isso acontece mesmo. São todas alterações no seu corpo, porque a adrenalina mexe com tudo na gente. E isso é resposta de luta e fuga do nosso corpo. É igual, né? Exatamente isso dentro do quadro ansiogênico de uma crise de ansiedade. Então, nós podemos dizer que a ansiedade ela é uma resposta de luta ou fuga de algo que nosso cérebro armazenou um dia como uma ameaça. Então, olha que interessante. E tudo isso é inconsciente. A gente não sabe precisar, a gente não consegue dizer de pronto, né, de como isso acontece, mas a gente sabe que é uma memória que grudou na gente e ficou armazenado lá na nossa amígdala cerebral. Então, se isso acontece várias vezes ao dia, olha como isso é prejudicial, incapacitante, né? Você não consegue reagir a outras coisas. A nossa energia toda fica voltada só para essas crises ansiogênicas, né? E se o seu corpo está o tempo todo nesse sistema de luta ou fuga, isso é extremamente adoecedor. Mas a gente precisa pensar em algumas coisas. A primeira é: nós não vamos morrer, tá, gente? Ninguém vai morrer por causa disso. Isso não vai nos matar. Isso é um incômodo terrível, mas isso não vai causar danos cerebrais, isso não vai causar dano no meu sistema digestório, isso não vai causar danos no meu sistema cardíaco, não vai. Tá? Isso são só reações involuntárias dessas respostas de luta ou fuga, né, dentro desse quadro de ansiedade. Então, se a gente pensar que você vai morrer, não, eu vou morrer, meu coração vai parar, vai causar um dano no meu cérebro, olha só o que vai acontecer. Você entra num circuito adoecedor e esse circuito não se interrompe. O que a gente precisa fazer é atravessar esse circuito e interromper essas respostas, né? Pensar que essa ação é limitada. Você fica só por alguns minutos nesse período, nesse sistema de luta ou fuga. Fica entre 10 a meia hora, mas isso passa, tá? Então, pensar que não é perigoso, embora seja extremamente limitante e ruim, lutar contra isso não vai adiantar. Você não vai conseguir lutar contra isso, porque essa é uma ação involuntária do seu cérebro, está lá na amígdala. Então, lutar contra esses sintomas só vai fazer você ficar mais ansiosa ainda. O que a gente precisa fazer é reconhecer como que esses mecanismos funcionam, como esse é um processo que funciona dentro de nós, reconhecer, né, que é seu corpo que está correspondendo a esse processo, né, para você poder agir na origem. E aí buscar, né, um profissional da psicologia para entender todo esse processo, isso é muito assertivo, porque quando a gente então vai lá na origem, aí sim você começa a tratar, pensar
Porque o que que a psicóloga vai fazer? Ela vai acompanhar você por um tempo para ver, dentro da sua dinâmica diária, quais são as marcas ao longo do tempo das suas experiências que foram marcando na sua amígdala cerebral, deixando aí experiências ruins que você vai vivenciando e que está inviabilizando o seu dia, fazendo com que você tenha crises recorrentes de ansiedade, episódios recorrentes de ansiedade. Dentro da neuropsicologia, aqui eu estou falando já da psicologia, como que ela pode agir, né, indo na origem. Dentro da neuropsicologia, nós temos orientações. Eu conheço sigo médico que ele é muito interessante, já tive aulas com ele, que é o médico Marcos Abud. Então, nós temos aí algumas orientações dentro da neuropsicologia, que são alguns passos que é muito interessante a gente seguir. Vamos direto nesses passos, então, para neutralizar essa descarga de adrenalina no nosso corpo. Primeiro, lembrar que esse é um sintoma inofensivo e falso. Lembre-se, é um alarme falso, é um alarme de perigo falso. Seu corpo só está desregularizado, tá? Isso é inofensivo, você não vai morrer com isso. Segundo modo para a gente neutralizar essa descarga da adrenalina no nosso corpo. Não tente respirar devagar. Fala, eu vou treinar a respiração. Ótimo. Tem uma técnica de treinar a respiração que eu vou treinar com vocês aqui agora, mas não é treinar devagar, porque ninguém consegue treinar devagar. A gente não sabe nem como a gente respira, como que você vai respirar devagar. Não tente sozinho. Aplique essa técnica, que é a técnica conhecida do 4-2-4. Então, como que essa técnica funciona? Vamos lá. Você vai puxar o ar em 4 segundos, você vai segurar o ar por 2 segundos e você vai soltar o ar em 4 segundos. Então, você vai contar. Puxa o ar em 4 segundos. Vamos lá. Puxando o ar. Vai segurar por 2 segundos e vai soltar em 4 segundos. Você vai repetir essa técnica algumas vezes, umas 4 vezes. O que acontece quando você faz essa técnica? Você regulariza os gases, tudo que tem na sua respiração, e você promove um relaxamento. Quando você faz essa técnica, ela é uma técnica que não é só da respiração, mas ela é uma técnica de relaxamento. Então, você aplicando essa técnica, você vai relaxar e vai respirar melhor. Outra técnica é do olhar periférico, olhar para cá, para os cantos para fora desse campo do olho. Move para os campos de fora, para cá, para cá, para cá, para cá. Você pode repetir essa técnica só você sozinho, esteja num shopping, no mercado, numa farmácia, ao ar livre, numa praia, porque em qualquer lugar desses pode vir um episódio de pânico, né, de ansiedade. Então é muito importante que você pode fazer essa técnica em qualquer lugar, ninguém vai perceber, tá? E isso, quando você faz isso, você ajuda a neutralizar a adrenalina que está sendo descarregada no seu corpo. Há relatos de pessoas ansiosas que usam uma técnica que a gente chama de focagem, que é uma técnica muito importante também. Ou seja, quando você está sentindo, isso é muito interessante, quando você está sentindo que vai ter uma crise de ansiedade, você foca num objeto. Por exemplo, eu sinto que está vindo, essa ansiedade está vindo, vai sendo despertada em mim essa ansiedade. O que eu vou fazer? Eu foco nessa caneta, eu tenho essa caneta aqui na minha mão, aqui perto de mim. Então, eu foco na caneta e começo a olhar para a caneta. Falo, olha que interessante, essa caneta, ela tem umas listrazinhas azuis aqui. Olha só, ela tem um número 05. O que será esse 05? O que será que esse 05 está querendo dizer? Será que é o bico 05? Ah, que legal, essa caneta, ela tem uma parte mais almofadada aqui na frente. Será que por quê? Para eu pegar e na hora de escrever isso não machucar o meu dedo? Ah, que interessante. Olha só, eu comprei essa caneta faz tempo e ainda estou com o rótulo aqui da caneta, não tirei. Muito legal. Ah, aqui tem uma parte transparente. Entende que quando você foca nessa caneta, você está desfocando o seu pensamento,
de tudo que está em volta do próprio sistema ansiogênico, e você está focando isso num outro lugar que é na caneta, é você não obedecendo à sua ansiedade, é você assumindo o poder, é você agindo em cima do seu sistema ansiogênico. Então, isso é muito potente. Se você está num shopping, em algum lugar, você foca num objeto azul, e aí você começa, por exemplo, a olhar e falar: ah, lá passou uma mulher de vestido azul. Onde será que aquela mulher está indo? Ah, ela está indo lá na praça de alimentação. Olha só que interessante, ela está com uma caneca de chopp. Ah, hoje eu não vou poder tomar chopp, porque eu estou dirigindo, mas amanhã eu acho que eu vou, quando eu estiver em casa, eu vou tomar um chopp, eu vou tomar uma cerveja. Ah, eu não gosto de beber porque eu estou tomando medicamento. Ok, mas eu vou tomar um suco bem legal. É você agindo, você não precisa falar isso em voz alta, senão as pessoas vão achar que você é louca. Mas é você no pensamento, assumindo o poder sobre a sua ansiedade. Isso é muito potente, muito forte. O que as pessoas ansiosas fazem? Que eu falo para os meus pacientes, né? Já falei isso até para minha filha, que tem alguns episódios de ansiedade. O que os ansiosos fazem? Eles falam assim, eles ficam numa afirmação, num reforçamento positivo da sua própria ansiedade. E isso é péssimo. Por exemplo, as pessoas chamam assim: ah, Silvia, vamos supor que eu sou uma pessoa ansiosa. Eu falo: Silvia, vem cá, vamos assistir esse filme. Esse filme é de terror. Eu já sei que o filme de terror desperta em mim uma ansiedade. Aí fala assim: não, eu não vou assistir esse filme de terror, que esse filme de terror desperta em mim ansiedade. Reforço positivo para o meu cérebro que todo filme de terror vai despertar em mim uma crise de ansiedade. Resposta mais assertiva, reforço negativo para minha ansiedade é pensar: eu não vou assistir esse filme de terror porque eu gosto de filme de romance. Eu vou ver o filme de romance, eu vou ver Tomates Verdes Fritos, que é um filme de romance, porque esse filme é muito gostoso, isso me traz memórias boas. Ah, e quando esse filme tem aquele ator que eu gosto, tem aquela atriz que eu acho ela maravilhosa, né? Você começa a entrar na cena do filme que te traz memórias boas, positivas. Então, é um reforço positivo que você dá para o seu cérebro e você afasta o reforço. É reforço negativo para a ansiedade, é um reforço positivo para as coisas boas. Ou alguém fala assim: ah, Silvia, preciso fazer supermercado hoje, vamos embora. Falo: não vou fazer supermercado, porque supermercado para mim é um lugar muito ansiogênico. Reforço positivo de que supermercado é um lugar ansiogênico. O que vai acontecer quando você for no supermercado? Você vai ter uma crise de ansiedade, porque você está sedimentando no teu cérebro que o supermercado é um lugar ansiogênico. Resposta mais assertiva: eu não vou no supermercado porque eu não tenho tempo. E eu prefiro ir lá na padaria, porque na padaria tem um monte de coisas que eu preciso comprar e lá eu gosto, porque lá tem uns docinhos bem bacanas. Hoje eu vou comer, vou me permitir comer um doce bem gostoso. Então, você vai no supermercado, faz a compra, pode deixar que as coisas de padaria eu faço. Ou seja, você está dando um reforço positivo para a padaria. Então, quando você for na padaria, muito dificilmente você vai ter uma crise de ansiedade. Mas quando você for ao supermercado, fatalmente você vai ter uma crise de ansiedade. Isso que é? São afirmações de coragem, afirmações negativas para a ansiedade e afirmações positivas de poder. É você assumindo o poder sobre a sua ansiedade. Uma outra técnica de afirmação positiva sobre a sua ansiedade, né, de coragem, é você escrever bilhetes ou repetir frases que reforçam positivamente o seu poder e reforçam negativamente a ansiedade. Por exemplo, quando eu fui ter filho, eu estava com muito medo, né? Tive uma crise de ansiedade e eu comecei a repetir uma frase, que é uma frase da Bíblia: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando entrei no centro cirúrgico, eu comecei já a repetir essa frase e fiquei com aquilo assim. Então, quando veio aquele plano, veio a anestesia, tarará, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu estou pensando nisso, eu estou pensando na frase bíblica, estou pensando o quanto Deus é poderoso,
quanto eu confio em Deus, quanto eu quero a presença de Deus naquele momento. Ou seja, quando eu reforço isso, eu afasto o pensamento negativo da ansiedade, de que vai faltar ar, minha boca vai ficar seca já já, olha só. Minha boca já está ficando seca, olha só, meu braço já está começando a formigar. Ai, já vou começar a suar, minha mão vai começar a suar. Entende? É você agindo em cima, é você tendo poder. Quando você tem poder, você faz uma declaração de força desse poder. Você resiste a isso. Essas são estratégias científicas, tá, gente? Comprovada neurológica, psiquicamente, que tem poder sobre o cérebro para ele ir, então, indo devagar, diminuindo esse circuito da ansiedade no nosso cérebro, ele vai diminuindo essa descarga de adrenalina no nosso corpo. E aí, finalmente, você pode começar a pensar em procurar ajuda de um profissional para te ajudar nesse processo de acompanhar, de perceber, né, o que é, afinal de contas, que desperta em mim, em que momento que eu estou, né, quais são as memórias que foram marcadas, assentadas aqui na minha amígdala cerebral e que me ajudam, que me favorecem a ter uma crise de ansiedade. Como eu posso, então, quais outras técnicas, porque o profissional da psicologia ele tem muitas outras técnicas, porque ele estudou basicamente sobre isso, ele tem muitas outras técnicas, para muito além dessas, muito assertivas, que vão fazer você, então, sair de uma crise de ansiedade sem ser tanto sofredora, né? Sem tanto inviabilizadora do seu dia a dia, tá bom? Então era esse o recadinho dessa ansiedade, como que nós podemos usar aí um conhecimento da neuropsicologia e podemos usar aí conhecimentos da própria psicologia para enfrentar crise de ansiedade, porque lutar sozinha contra ela você não vai conseguir, porque é uma descarga química, né, dos nossos hormônios, adrenalina, cortisol, e isso é um processo químico que ocorre em reações físicas no nosso corpo. Você não vai conseguir lutar contra isso sozinho, se você não perceber quais são os sintomas e a origem. A gente precisa ir na origem desses sintomas para a gente poder, então, dominar isso. Tá bom? Esse era meu recadinho. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e repasse para as pessoas que você conhece que sofrem com ansiedade, para poder aí ajudar e a viver um pouquinho, um pouco mais saudável, né? Viver um pouquinho de mais bem-estar no seu dia a dia, tá bom? Se você não me segue, meu canal de YouTube é Psicóloga Silvia Maia Furtado, eu sou psicóloga, escritora, palestrante, não trabalho com ansiedade, mas tenho estudo na neuropsicologia e vejo como é importante a gente falar sobre ansiedade, porque o Brasil está entre um dos 5 países, né, aí com um ranking aí com o maior número de pessoas que sofrem de ansiedade e depressão, e a gente precisa falar sobre isso, tá bom? Se você não me acompanha no meu Instagram é @silviafurtado.pc. Me acompanhe aqui para mais vídeos. Tchau!